capítulo 21, verso 8. O Senhor tem uma palavra para a gente, como culto da vitória, para a gente não perder a vitória de vista, amém? Não pode não, irmão, a gente tem que estar com essa vitória sempre pertinho. Gênesis 21, verso 14, se você achou, diga amém. Se você não achou, diga, espera por mim. Amém, a gente espera. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Gênesis capítulo 21, verso 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e deu a Agar. Pondo sobre seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, que o nosso coração seja a terra fértil à tua presença. Deus, que a tua palavra crie habitação em nós. E que o inimigo não ache, Senhor, nenhum motivo para tirar de nós a atenção da tua palavra. Fala de nós, fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra venha nortear a nossa vida todos os dias. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode se sentar, glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero contar uma história para você. Eu adoro contar histórias. E a história de hoje a gente vai falar sobre Agar e Ismael. É uma história muitas das vezes contada em um outro contexto, um contexto completamente diferente, mas eu quero trazer a tua atenção a algo que o Espírito Santo ministra ao meu. A primeira coisa que eu preciso que você entenda comigo é: não tenha raiva de duas pessoas durante a ministração dessa palavra. Não tenha raiva de Abraão e também não tenha raiva de Ismael. Você vai entender o porquê que eu estou falando. Se você voltar um pouquinho no livro de Gênesis, a palavra nos ensina que Abraão e sua esposa estavam aguardando uma promessa feita pelo Senhor, amém? E a promessa era para ele ser pai. O filho da promessa estava por chegar. E em determinado momento, depois de tanta espera, a esposa de Abraão faz o que eu e você já fizemos um dia. Por que não dar uma ajudinha a Deus? Afinal de contas, já passou muito tempo desde que Deus falou conosco da grande promessa que nós recebemos, amém? Então talvez Deus se esqueceu. Por que não ajudar o céu em perpetuar algo que Deus já havia falado? Na cabeça dela estava tudo bem. E aí eu posso te complementar algo, um contexto histórico muito interessante. Era super normal, na época, a esposa principal, que não gerava filhos, entregar uma das suas concubinas ao seu senhor, para que a geração dele não acabasse com ele, para que as suas gerações andassem. Então o que acontece, pastor Edivaldo? Historicamente estava tudo bem. Historicamente não havia problema, não havia pecado em oferecer Agar a Abraão, para que Abraão pudesse assim ter o seu filho. Mas às vezes a nossa cabeça não consegue se lembrar daquilo que Deus tem para a gente de forma muito clara. A promessa era para Abraão e para sua esposa Sara. E de repente na cabeça dela, ela falou assim: não, de repente a promessa não era para mim, talvez eu entendi errado. De repente a promessa era para Abraão e eu estava aqui só de ladinho. Irmãos, a promessa de Deus, quando Ele fala no teu coração, ela é para você. Não interessa o tempo que passa, o Senhor, Ele é o Senhor do tempo. A gente só tem que se manter na posição.
Naquele momento, o que ela faz então? Ela baseada no contexto histórico da possibilidade, ela então transgride aquilo que Deus falou. Irmão, às vezes está na lei, às vezes na sociedade é normal, mas nós não somos baseados com o que é a normalidade do mundo, nós somos baseados pela palavra do Senhor. Aquilo que Deus falou está acima de qualquer normalidade do mundo. Eu fico muito feliz em ver alguns adolescentes aqui, porque pastor Edivaldo, quando eu fui consagrado, eu falava para o Senhor: Senhor, eu quero os adolescentes. Eu sou meio doido mesmo. Eu quero os adolescentes para me dar dor de cabeça. E Deus não me deu um adolescente, irmãos, acredita? Mas me deu umas 18 crianças, assim, do tamanho do meu, um pouquinho menor. E o Espírito Santo me falou: é para você ir acostumando com cada fase deles, senão você infarta. E eu tenho aprendido a viver isso, sabe? E a gente não consegue compreender que o tempo do Senhor, ele tem um período para se cumprir na nossa vida. E às vezes a gente quer acelerar as coisas, talvez ajudar o Senhor. Imagina, irmãos, um pouco tempo depois, pouquinho tempo depois que Ismael nasce. Ismael, uma criança querida, Ismael, uma criança adorada pelos seus pais, e até por Sara, criado com todo respeito e atenção. Mas a promessa de Deus é cumprida, amém? Você crê que a promessa de Deus vai se cumprir? Deus é bom, irmão, e ela vai se cumprir. E algum tempo depois, talvez quando Ismael já estava dando os seus primeiros passos, quem nasce? Isaac. E aí começa uma coisa muito difícil na vida de Abraão. O filho da promessa está lá, mas a gente precisa entender que Ismael não é nenhum filho de Zé Ninguém. Ismael também é filho de Abraão, e a promessa é que Abraão seria pai de nações. Então existe uma promessa na vida de Ismael também. Ismael não é bastardo, Ismael é filho, e filho o pai cuida. Filho o pai tem todo o cuidado. Aí você imagina só, vem comigo aqui no nome de Jesus, pastora, me perdoa no nome de Jesus. Estou me segurando, falei para minha esposa que vai me segurar para você me chamar de novo. Mas pensa comigo, Ismael mais velho e Abraão novinho. Aí Abraão ganhou aquele carro da Hot Wheels, que meu filho adora, e está Ismael brincando. Aí Isaac chega e fala assim: não, eu quero esse carrinho aí para mim. E aí, de quem é o carro? É de Ismael, filho da concubina, ou é de Isaac, filho da esposa? Você imagina o cenário na cabeça de Abraão. Abraão não pediu para deitar com a concubina, agora ele está com problema, ele se deitou. E aquilo começa, irmão, é briga de brinquedo. Acaba da nona, Ismael tomou, mas foi isso. Acabou todinho, e não, Ismael bebeu o último, que era de... Irmãos, que luta! Porque não foi ouvida a promessa de Deus lá atrás. Olha o que a gente consegue quando a gente tenta ajudar a Deus. E aí então a gente começa a acontecer o que nós lemos. A palavra ela é muito simples, ela diz que Abraão se levantou pela manhã. E ela é completa para mim dizendo: olha, ele não levantou só pela manhã, ele levantou de madrugada. E ele levanta de madrugada, ele pega o pão, ele pega o óleo de água e dá a Agar. E pondo em seu ombro, deu um menino, e ela foi-se e despediu-a, despediu aqui significa deu instruções. E Abraão não chegou simplesmente àquela mulher, ao seu filho, e falou assim: beleza, se adianta aí, um abraço. Não, falou assim: olha só, o deserto de Berseba, se você for ler um pouquinho mais sobre Abraão, o deserto de Berseba era o quintal de Abraão. Abraão conhecia esse deserto com a palma da sua mão. Então o que acontece? E presta atenção que isso é o que Deus faz com a gente.
Deus pega a gente, acorda a gente pelo melhor horário. Porque Abraão já sabia, se ela sair agora, ela chega onde ela precisa e o sol não vai molestar ela. E não só isso, Abraão enche um odre de água, porque ele sabe que aquele odre de água é suficiente para chegar até o seu destino. E ele então dá um pão que vai sustentar os dois perante toda uma caminhada. E ele fala: olha, presta atenção, pega aqui, está o menino, está o jumento, o cavalo, seja lá o que for, pega essa reta aqui e vai, que vai dar tudo certo. E aí, meu irmão, olha que coisa interessante, deixa eu falar da minha vida para você. Lá para os meus 15, 16 anos, isso faz mais ou menos uns 4, 5, né? Eu sou novinho. A cara está machucada, mas a gente é novo. Brincando. Irmãos, naquele momento, aconteceu o que aconteceu comigo na minha adolescência. Deus fala para Agar, Abraão fala para Agar, assim como Deus falava com a gente, fala: olha, presta atenção, juventude, presta atenção, povo meu, pega esse caminho aqui, eu já estou te dando água e pão para você subsistir até onde você precisa chegar. Aí o que acontece com a gente? Ninguém manda em mim. Eu vou para onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Não interessa, ele mandou ir para lá, eu tenho as minhas pernas e vou do jeito que eu quero. Irmãos, Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele nos permite fazer essas escolhas, sejam certas ou sejam erradas. Mas Deus, Ele é tão justo juiz que Ele não te inibe das responsabilidades que você consegue agindo pelas suas pernas. Deus fala através de Abraão para aquela mulher: olha, está aqui a água, está aqui o pão, esse é o caminho, vai em paz em nome de Jesus, porque o Senhor já tem te sustentado. E a palavra me diz: andando errante pelo deserto. Andando errante pelo deserto significa: eu não vou seguir o que você está falando. E a palavra do Senhor, irmão, ela é muito simples. Quando ela diz assim: ei, presta atenção, sobre você, na tua frente, vida ou morte, eu estou colocando na sua frente, escolhe, pois, a vida. E todos os dias, irmãos, é uma escolha viver a palavra, viver o que Cristo tem falado. Mas nós que somos super-homens e tentamos viver como a nossa vida, como a gente quer, porque você cresceu assim, vai ser sempre assim, Gabriela, o que acontece? Andamos errante em um mundo de deserto. Irmãos, presta atenção. Deus, Ele te deu a instrução e te deu todos os artifícios para você conseguir, e você não segue, uma hora acaba. Sabe o que acontece? A gente fala assim: não, Deus é bom. Ele é bom pra caramba. Mas Deus também é justo que sonha. Escolheu fazer? Pode fazer. A gente, antes de mudarmos para Rio das Ostras, nos congregávamos numa igreja do segundo andar. E eu costumava falar assim: você pode sair correndo pela igreja, pular a janela e cair? Pode ou não pode? Pode. Qual é a consequência disso? Vai morrer. Deus está falando: faz A, você pode fazer B? Pode. Qual é a consequência disso? Pode. Quem é culpado? Eu. A gente culpa o pastor. Sabe por quê? Quando a água acaba, e ela vai acabar se você não estiver andando perante o caminho do Senhor, se eu não andar no caminho do Senhor, não é porque desceu óleo na minha cabeça, a partir daquele dia eu sou pastor, não, irmão. Somos servos como todos. O que eu tenho que fazer é andar no caminho do Senhor, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro. Olhou para o lado é deserto, olhou para o outro lado é deserto, para trás é deserto, para frente é deserto. Mas se Deus mandou traçar a linha, anda. E só vai.
não faz pergunta, não precisa saber. Eu tenho um defeito, irmão, minha esposa sofre comigo, que quando eu saio de casa, antes de ligar o carro, eu pergunto, para onde a gente vai? Eu detesto ficar rodando. Eu preciso saber, porque na minha cabeça eu preciso saber para onde eu vou parar, como eu vou andar. Mas com Deus não é assim não, irmão. Deus fala assim, vai. Vai. No momento certo você vai entender o porquê que você foi. Mas nem sempre vai estar, ó, é lá. Não é. É nesse caminho. Irmãos, e naquele momento aquela mulher, no versículo 15 ele diz, e consumida a água do odre. Irmão, acabou. Acabou, saiu da provisão, saiu do local de bênção que Deus te instituiu, vai acabar a água. Vai acabar a água. Aí sabe o que acontece? A gente toma decisões de fazer o que a gente quer, porque a gente não quer ouvir o homem. Eu não vou ouvir Abraão. Eu conheço esse deserto também, já vim para cá umas 2 vezes com ele. Eu conheço o deserto, vou andar do jeito que eu quero. E a gente anda do jeito que a gente quer, porque a gente não quer ouvir o homem. A água acaba. Quem a gente procura? O homem. Ah, tô saudade de Abraão. Podia ter uma garrafinha de novo aqui, um copinho estando. Não tem, irmão. Porque a provisão que Deus te deu é para seguir o caminho que Ele te dá. Se você ler a passagem de Deus quando Ele dá a ordem a Noé sobre a arca, se você não leu com atenção, deixa eu te explicar uma coisa. Deus deu todas as instruções a Noé, desde a madeira até as portas. Noé, em momento nenhum, falou assim, vou fazer um quartinho dos homens aqui, para ficar mais tranquilo, quando tiver muita coisa na cabeça, vou fazer um quartinho, que Deus não mandou não, mas vou fazer. Irmãos, não foi. O projeto é seguido à risca, do início ao fim. E no final, o que aconteceu? Salvação. Houve salvação para quem conseguiu ouvir aquilo que nós estávamos falando. Infelizmente, só sua família. Mas talvez Deus te deu um plano de salvação para o seu vizinho. Talvez você olhe para o lado e fale assim, rapaz, aquele cara parou de novo no meu portão. Meu Deus do céu, que prova, tem que ir para a escola dominical. E ele está aqui, oh meu Deus do céu, ô prova. Talvez ele está parando no teu portão porque ele precisa ouvir algo do céu da tua boca. A gente precisa entender que não existem coincidências. Não existe. Deus, Ele está tão poderosamente no controle de tudo, que aquilo que a gente acha que é coincidência é Jesusincidência. É aquilo que Ele proveu para você fazer. É o ônibus que você perde. É uma unha que quebra. Pastor, qual é a necessidade de quebrar a unha para Deus falar? Não sei, irmão. Dobra o teu joelho e pergunta para Ele. Mas tudo está no controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Naquele momento, irmão, você pode ver uma mulher desesperada. Sabe por quê? Porque quando acaba a água, é que a gente lembra que está longe do Pai. Entenda a água como Espírito Santo. Tem dia que você vai estar muito crente, irmão. Muito crente. A vir para o culto debaixo de chuva. Lá na comunidade, se estivesse chovendo, era só o pastor. Nem minha mãe vai. Estou disciplinando ela. Brincadeira. Irmãos, você é muito crente, você veio para cá debaixo de chuva. E as dificuldades da vida, o que o deserto te impõe, faz você, às vezes, esgotar essa água. Sem nem perceber, a água acabou. E se você não está ligado naquilo que Deus está fazendo, você se vê perdido, sem água, e não sabe mais o que fazer. Por isso a gente precisa ficar ligado no nível de água que a gente está carregando. Sabe por quê? Porque Satanás todos os dias vai tentar tirar do propósito.
Todos os dias Satanás vai fazer alguma coisa para que você saia do propósito. É alguém que te fecha no trânsito. É alguém que te manda uma mensagem mal criada no WhatsApp. É uma foto no Instagram que as pessoas estão brincando. É alguma coisa para te tirar do foco do processo que Deus está te colocando. Se você não prestar atenção, você vai se ver no deserto, sem água. Não pode. A presença de Deus não pode faltar. Não pode faltar a presença de Deus. Porque é ela que te mantém vivo. É ela que te mantém aceso. É ela que te mantém, irmão, no caminho que você deve seguir. A unção não pode se afastar de você. E a palavra, ela me ajuda a falar que o fogo arderá continuamente sobre o altar. O problema não é o fogo, é a gente que esquece de trazer lenha. O fogo está lá. Deus quer fazer, Deus quer continuar fazendo. A gente que esquece de botar lenha. Irmãos, não pode ficar tanto tempo, não pode ser normal a gente ficar tanto tempo sem dobrar os joelhos e orar e falar, tá tudo bem. Não pode. A gente não pode normalizar, usando essa palavra que o cotidiano está trazendo para a gente não pode normalizar a falta de Deus. A gente passou por uma pandemia, pastor. A comunidade, eu ainda não era o pastor da igreja, mas era presbítero na época. O nosso pastor Marcelo, que é o pastor presidente, enfrentou uma pandemia e a gente lá ajudando. A comunidade tinha basicamente, acho que umas 100 pessoas por culto antes da pandemia. Foi o que a igreja, por mais uma maravilha, adolescente, aberta. Aí veio a pandemia. Quando voltamos da pandemia, voltamos um grupo de 14 pessoas. De 100 por culto. 14, 15 pessoas por culto. E aí o que a gente tira de lição disso? Alguém não entendeu que era necessário reabastecer a água. Algumas pessoas não entenderam que a gente entende, irmão, presta atenção, isso eu falo com um pouco mais de facilidade lá, mas isso aqui, a estrutura, não é a igreja. Cada um de vocês carrega uma preciosa semente, dada pelo céu, de ser a igreja. A responsabilidade que Deus embutiu não foram sobre as paredes, foi sobre o teu coração, sobre o meu coração. O que vai salvar a nossa geração, o que vai salvar esse mundo do pecado, não são os templos, é o teu testemunho, é a tua vida, é a tua oração, a tua consagração, é a água na botija que você não deixou acabar. Irmãos, naquele momento, Agar, se você lembrar, Agar saiu com o quê? Da casa de Abraão. Ela saiu com água, pão e um menino. Não esquece do menino, que o menino é importante. A gente saiu com água, com pão e a promessa. Acabou a água. Aí Agar no versículo 15 fala assim: lançou o menino embaixo de uma das árvores e foi-se, assentou-se à frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se na frente dele, levantou a sua voz e chorou. Quase poético isso. É exatamente o que eu e você fazemos quando nada dá certo. A gente saiu com a água, o pão e a promessa. Acabou a água, mas a promessa está viva.
Acabou a água, mas o pão da vida ainda está com você. Aí o que acontece, irmão? A gente fica fraco. Pô, pastor, não quero ir para a igreja hoje não, pastor. Estou cansado, trabalhei bastante. Sabe? Se o Espírito Santo não te comove mais a ir ao culto, a promessa tem que te motivar. Aquilo que Deus colocou no teu coração te motiva a seguir o caminho. Por mais fraco que eu esteja, a promessa que Deus colocou na minha vida vai nortear aquilo que Deus me deu. O pão não acabou, a promessa está viva. Continua, irmão. Continua. Aí essa mulher nos ensina exatamente o que não fazer. Acabou a água. Ela nem lembra do pão. Ela pega a promessa e faz assim, ó. Quero nem ver o que vai acontecer. O que a gente tem feito com aquilo que Deus colocou no nosso coração? Deus usa o Espírito Santo, Deus usa os profetas dessa casa para falar no teu coração, no meu coração, coisas que o céu entregou para eles, para a gente. E o que a gente faz? Isso aí não é nada, isso é coisa boba. Já demorou tanto tempo, essa promessa não acontece mais. Faz tanto tempo que eu ouvi isso não vai acontecer, irmão. No momento certo o Senhor vai agir, a gente não pode largar a promessa é sua. É sua. Ninguém vai fazer por você. O que eu ensino para o meu filho é que vaca não dá leite. Vaca dá leite, irmão? Vaca não dá leite. Se você não for lá e tirar, ela não vai dar, mas você tem que ir. Fica sentado para ver se vai chegar um copinho de leite, você não vai. Tem que correr, vai suar. Deserto não é gostoso, não. Deserto é ruim. Brinquei ontem lá com um casal de amigos nossos. Falei, se pecado fosse comer giló, ninguém pecava. Se pecado fosse tomar bezetacil, quem quer pecar? Ninguém quer. O pecado vai te trazer satisfação pessoal. Sabe por quê, irmão? Eu vou te falar o porquê. Porque o ser humano tem uma coisinha que a gente precisa exterminar da nossa vida, pastor Paulo. Em meio às dificuldades, surge na minha mente, no meu subconsciente, a frase: eu mereço. Fala a verdade para mim. Você está? Não peca não, irmão, no nome de Jesus. Quando você está de dieta, você passou a semana toda no alface e no tomate, fazendo aquele jejum de Daniel lá arrumado. No final de semana, o irmão fala assim: vem para cá comer um churrasco. Aí o que você faz? Pé na jaca. Não é um só não, irmão, você cai com a cabeça do irmão. Aí é na sua cabeça e fala assim: mas você merece. Passou a semana toda comendo alface, você merece. Come aquele chocolate, você merece. A semana foi difícil. Você é crente, pode pecar, você merece, Deus perdoa. Isso tem que sair da nossa cabeça. Eu falo uma coisa na comunidade, não é para vocês não, mas lá na comunidade a gente só merece morrer, que é a única coisa que eu tenho direito. Só. Se Deus olhasse do céu aquilo que o meu coração merece, aquilo que o William merece, é a morte. Porque eu não tenho nada em mim que preste senão a presença de Deus. É verdade. Nada, irmão. Nada. Mas é pastor? Nada. Erro como todos vocês. É todos os dias tentando não morrer no meio do deserto. Mas a gente, quando vai passando um pouquinho mais de tempo, e as adolescentes, pode ter certeza que vai chegar para vocês também, você vai ganhando um pouquinho mais de experiência, e algumas coisas já não te chamam mais tanta atenção. Mas se a gente não vigiar, irmão, Satanás está ao derredor, buscando quem possa tragar. E rapaz, ele não brinca não. O negócio é complicado. Se você não vigiar, a gente vai morrer. Naquele momento, Agar larga a promessa, crendo que aquele era o final da sua vida.
esquecendo das promessas que Deus tinha para o seu filho. Larga a promessa de lado e ela começa. Nunca mais alguém aqui. Esperneando, gritando e chorando. Sabe o que aconteceu no céu no momento em que ela chorava e esperneava? Nada. Absolutamente nada. Mas aí o versículo 17 me ensina algo poderosíssimo. E ouviu Deus a voz do menino. A voz do menino o Senhor ouviu. Sabe por quê? Porque Deus cumpre e vela pela sua. Entende? Não é por espernear, não é por gritar. O pastor falou aqui, ali não é no terremoto, não é no fogo, é na palavra que ele vai fazer cumprir na tua vida. Naquele momento, o menino foi ouvido. E Deus então fala assim: pela promessa, eu vou intervir. Às vezes a gente está no meio da luta, no meio da tribulação. Deus me ouve. E só falta pegar a açoite e começar a dar nas costas, igual aquele povo fazia. Deus fala assim: tu não quis ouvir, agora é isso aí que sobra. Isso é coisa da minha cabeça, tá, irmão? Eu estou falando que lá o povo é meio esquisito, mas vem comigo que você vai entender. Lá do céu, a mulher chorando e gritando, Jesus falando com os anjos: vê se pode. Eu mereço. Sangue de mim tem poder. Então naquele momento o céu ouviu a criança e Deus manda o anjo. E agora, nossa, essa parte aqui é maravilhosa. Deus ouviu quem? E o anjo fala com quem? Com ela. Porque Deus vela pela promessa, mas quem tem que tomar vergonha na cara sou eu. A água acabou por causa de quem? Eu estou no meio do deserto, sofrendo por minha culpa. Não é culpa da promessa. Não é culpa de Abraão. Não é culpa do meu pastor. Não é culpa da minha pastora. São das minhas escolhas de andar errante pelo deserto. E naquele momento o anjo fala assim: ei, bom, como é que tá? Aí tem esse diálogo maravilhoso entre eles. E a palavra do Senhor me ensina, irmãos, antes da gente finalizar aqui, Agar estava. Deixa eu completar licença, só para descer rapidinho, que eu é esquisito, já falei. Presta atenção. Agar larga a promessa, toma uma distância e chora, e chora, e chora. O anjo vem, abre os seus olhos. E a palavra fala que ela estava ao lado de um poço de água. Irmãos, a palavra não está falando que Deus criou um poço. Ela, desesperada, não percebeu que existia um poço de água. Somente quando seus olhos espirituais foram abertos que ela se deu conta: ué, tem água. É por isso que a gente às vezes está padecendo necessidade. É porque os olhos estão tapados sem saber aquilo que Deus já providenciou no meio da falta. Irmãos, Deus nunca vai ver um dos seus sofrer e não vai se compadecer dele. Nunca. Você pode passar do deserto, irmão. Você pode fazer o que for, mas no momento em que você clamar ao Senhor por total, eu digo de novo, por total ligação com a promessa que Ele te fez, Ele vai te ouvir. Lembra que eu falei que a gente não vale nada? Nada.
Mas aquilo que Ele colocou em nós tem um valor inestimável para o reino. Sabe por quê? Eu vou te falar o que eu falo lá na comunidade. Amanhã, o nome da irmã que cantou, perdão? Bianca. Amanhã, irmã Bianca vai ter a oportunidade de falar do céu para uma pessoa que eu nunca vou ter oportunidade. Amanhã, uma de vocês vai ter uma oportunidade de falar do amor de Deus para uma pessoa que eu nunca vou conhecer. A promessa de Deus é para todos nós. Por quê? Porque ninguém vai fazer nada sozinho, não. Cada um de nós tem uma responsabilidade no reino. Você vai falar, você vai pregar, você vai limpar, você vai fazer, você vai tocar, você vai cantar, você vai fazer. Não interessa. É para o engrandecimento do reino. Deus vai velar pela sua palavra, aquilo que Ele colocou no teu coração. E Ele vai te dar todas as opções para você conseguir cumprir aquilo que Ele te deu. E naquele momento, ela então abre os seus olhos, enxerga que existe água disponível. E aí a gente consegue compreender aquilo que Deus tem falado nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente está sofrendo por não abrir os olhos espirituais em alguma situação. Muitas das vezes eu sofri na minha vida por não abrir os olhos espirituais em algumas situações. Estou falando para você espiritualizar tudo na sua vida, não. Mas tem coisa que o céu está falando contigo, é para espiritualizar. Tem coisa que não é normal, irmão. Tem coisa que é natural. Como eu falei, se você cair, você vai se machucar, é natural. Mas tem coisas que a gente vive por não entender que é um processo da parte de Deus. Naquele momento, a gente vê uma mulher desesperada pelo esgotamento de água, então ela ganha a água. E uma coisa muito interessante que o anjo falou para aquela mulher, e eu preciso encerrar aqui com isso. Antes do anjo falar para ela, olha, sejam abertos teus olhos e tudo mais, o anjo chegou para ela e falou assim: ergue-te. Ergue-te. Deus não quer você prostrado. O culto é da vitória. Só tem a vitória quem está erguido. Ergue-te. Ergue-te. Está chorando? Está sofrido? Está doendo, irmão? Às vezes falta 20 minutos para o culto começar. E eu, como pastor, hoje posso falar isso. Só Deus sabe como está o nosso coração. Aí chega na igreja, algumas pessoas chegam igual a garra. Você vai falar para essa pessoa, parece que ela quer que você saiba que ela está passando na prova. Aquela ocasião. Aí eu vi o Ministério de Louvor canta: parece mesmo que esse dia no Irmãos, confunda o inimigo. Está tudo errado, está tudo ruim, acabou o gás, foi mandado embora, o carro quebrou. Bota sua roupa, veste seu paletó, bota a gravata e vai sorrindo para casa. Porque o anjo está falando: ergue-te primeiro, porque eu vou fazer depois. Ergue-te primeiro, porque eu não vou falar com ninguém prostrado. Ergue-te primeiro, porque o soldado tem que estar alerta. A gente quer vitória, mas não quer estar erguido. A gente vive um complexo de inferioridade e pena atualmente, onde o mais miserável parece que vai ganhar alguma coisa. Irmãos, meu carro quebrou. Eu falo: ih, rapaz, o meu bateu o motor. Aí chega o outro: ih, o meu explodiu semana passada. Irmão, perdi o emprego. Ah, pode dar uma facada pro chefe. Irmãos, a gente precisa compreender algumas coisas. Eu vou encerrar agora. O céu já te incumbiu de alguma coisa. A tua promessa caminha com você. Não é por causa da adversidade, da dificuldade que você tem que largar a sua promessa de lado. Abra os olhos espirituais. Peça ao Senhor para que Ele abra os teus olhos espirituais.
que aí sim você vai entender que existe provisão de Deus em meio ao deserto. Amém? Você pode glorificar a Deus com as suas palmas, em nome de Deus.